Meus alunos e alunas do sétimo ano, professor Soares trazendo aqui um vídeo para vocês, relacionando com esse tópico do mínimo múltiplo comum. Então nós temos aqui a seguinte situação: dois ciclistas levam 30 segundos e 35 segundos para completar uma volta numa arena esportiva. Após a largada, quantos segundos serão necessários para que esse ciclista se encontre novamente no ponto de partida, né? Então imagine a seguinte situação: nós temos aqui um circuito, né? Nós temos um percurso, e esse percurso dois ciclistas vão fazê-lo. Então vai ter aqui um momento, aqui vamos colocar esse tracinho aqui simbolizando a partida, que é o ponto de partida. E aqui nós temos, eu vou indicar aqui pelo A, esse ciclista que leva um tempo de 30 segundos para dar uma volta completa. Então, o ciclista A e o ciclista B. O B, ele leva 35 segundos para dar uma volta completa ao redor dessa arena, né? O que significa isso? Então, no momento da partida, os dois largam aqui nesse ponto inicial. Então, o ciclista A, ele vai dar uma volta, né, completa em torno aqui, ele vai sair aqui da largada. Então, vamos indicar aqui o ciclista A. Então, ele vai sair aqui, vai fazer esse percurso todo aqui pela arena e ele vai levar 30 segundos para chegar aqui novamente no ponto de partida. Esse outro que leva um tempo maior é porque ele está andando mais lentamente, né? Ou seja, ele vai aqui fazer o percurso dele, e quando ele estiver se aproximando desse ponto de partida, o A já tem passado novamente pelo ponto de largada. Já que ele é 5 segundos atrás dele, quando o A chegar aqui no ponto novamente, o B vai estar faltando 5 segundos para ele chegar aqui e completar a sua volta, né? Então isso vai se repetir algumas vezes. Então aí vai chegar um momento que esse A ele vai dar uma volta completa em cima do B. Já que ele está 5 segundos na frente, ele vai dar uma volta em cima do ciclista B, já que ele é mais rápido, né? Eu sei que ele é mais rápido porque o tempo dele para fazer o percurso ele é menor. Então, situações como esta, nós resolvemos usando o cálculo do MMC. Nós usamos o cálculo do mínimo múltiplo comum. De quem? De 30 e 35. Então, situações como estas, problema desse tipo, a gente que tem essa regularidade, essa precisão, né, de 30, 35, 30, 35, vai chegar um momento que eles vão se encontrar, e esse momento você encontra usando o mínimo múltiplo comum. Então tem um processo prático que nós usamos, que é fazer a decomposição em fatores primos. A gente vai escrever aqui os dois números, um ao lado do outro, e vamos fazer a decomposição, ou seja, vamos transformar esses números em um produto de fatores primos. Lembrando aqui para vocês que os números primos, eu vou escrever aqui alguns deles, né? O conjunto dos primos, eu vou escrever aqui o 2, o 3, o 5, o 7, depois o 11, né? Tem o 13, aqui é infinito. Lembrando que números primos são aqueles números que têm dois divisores, ele e o número 1. Números primos são aqueles números que têm dois divisores, ele e o número 1. Tá? Por exemplo, o número 2 tem como divisor o 1 e ele mesmo 2. O 3 tem divisor o 1 e ele mesmo 3. Né? Então, esses são os números primos. Então, todo número eu posso decompor em um produto de fatores primos. Lembrando que produto é a multiplicação, né? Então, aqui eu tenho o número 30 e o 35. Eu vou
começar a usar o primeiro número primo, que é o 2, porque o número 30 dá para dividir por 2. Então, eu escrevo aqui 30, vou dividir por 2, que dá 15. 35 eu não posso dividir por 2, então eu repito ele aqui novamente. Agora, o que eu observo? O número 15 e o 35 não dá mais para dividir por 2. Então, se eu não tenho nenhum número que eu possa dividir novamente por 2, eu vou usar o próximo número primo depois do 2, que é o 3. Sempre é dessa maneira, nessa sequência. Eu estou vendo aqui também que o número 5 é divisor de 15 e 35, mas eu tenho que dividir primeiro aqui pelo o número 3. Então, 15 eu vou dividir por 3, isso aqui vai dar 5. O 35 eu não posso dividir por 3, não dá uma divisão exata, né? Eu vou repetir ele aqui também. Agora, o que aconteceu? O 5 não dá mais para dividir por 3 e nem o 35 também. Então, eu vou usar o próximo número primo, que é o 5. Escrevo ele aqui e divido. 5 dividido por 5 dá 1. 35 por 5 dá 7. Agora, veja que o 7 não dá para dividir por 5. Só dá para dividir por 7. E 7 dividido por 7, que dá 1. E para encontrar esse MMC de 35, depois que eu decompor, nós vamos fazer a multiplicação desses fatores. Você vai multiplicar o 2 vezes o 3 vezes o 5 vezes o 7. Esse produto, ou seja, essa multiplicação desses fatores, é que vai fazer com que eu encontre o menor múltiplo comum. Então, eu vou multiplicar aqui 2 vezes 3, 6. Este 6 multiplicado por 5 dá 30. E esse 30 multiplicado por 7 vai ser igual a 210. Ou seja, 210 é o menor múltiplo comum de 30 e 35. E para nós aqui, respondendo a pergunta, após a largada, quantos segundos serão necessários para que esse ciclo se encontre novamente? Então, você vai responder, né, depois de 210 segundos. Depois de 210 segundos, depois eles vão se encontrar novamente nesse ponto de partida. E uma coisa interessante, se você observar, se você fizer aqui a divisão, né, desse 210 por 30 e dividir o 210 por 35, aí você tem aqui 210 por 30 dá 7 e 210 por 30 dá 6. Ou seja, quando tiver com 210 segundos depois, esse ciclista, que é o ciclista A, vai fazer 7 voltas e o ciclista B ele vai fazer 6 voltas, ou seja, depois de 210 segundos depois, isso aqui representa 210, representa 3 minutos e 210, 180, fica 3, né? 200, 3,5 minutos. Depois de 3 minutos e meios, eles vão se encontrar novamente. Nesse momento, o ciclista A vai dar uma volta no ciclista B, ok?